Bom dia a todos, me chamo Larissa, minha dupla é Laís, e nesse vídeo iremos falar sobre a operação unitária de evaporação e os equipamentos que realizam esse processo, chamados evaporadores. Primeiramente, a evaporação é a operação de concentrar uma solução através da ebulição do solvente. Nesse caso, a solução deve ser formada por um soluto não volátil e um solvente volátil. Dessa maneira, os evaporadores consistem em um trocador de calor capaz de ebulir a solução, geralmente um vapor saturado, na imagem chamado de steam, e de um dispositivo para separar a fase de vapor da solução em ebulição. A evaporação se difere da secagem, porque o resíduo é um líquido geralmente muito viscoso e não um sólido. Também se difere da destilação, uma vez que o vapor é uma única substância, e mesmo quando não é, o objetivo não é separá-las, já que o produto de valor é a solução concentrada. É diferente da cristalização também porque não há intenção de formar cristais, somente de concentrar a solução, mesmo que em alguns processos haja precipitação de sais. As diferentes propriedades físicas e químicas da solução a ser concentrada ou do solvente a ser evaporado definem o tipo de evaporador a ser utilizado e a temperatura e pressão na qual o processo ocorre. Algumas propriedades da solução devem ser consideradas, pois afetam diretamente na evaporação e são chamadas de variáveis de processo. São elas a concentração do soluto. Geralmente o líquido alimentado em um evaporador está diluído, logo a viscosidade dele é similar à da água e por isso o coeficiente de transferência térmica é relativamente alto. Esse coeficiente é a quantidade de calor transferido por unidade diária por Kelvin. Quanto maior o valor, mais calor é transferido ao líquido. Conforme a evaporação acontece, a solução fica muito concentrada e mais viscosa, fazendo com que esse coeficiente diminua bastante. Desse modo, para evitar com que isso aconteça e a energia seja desperdiçada, os evaporadores devem conter dispositivos que promovam a circulação ou a turbulência no fluido. A solubilidade também é um fator a ser considerado, porque conforme as soluções são aquecidas, a concentração do soluto ou do sal aumenta, e o limite de solubilidade do material em solução pode ser excedido e vai haver a formação de cristais. Isso pode limitar a concentração máxima da solução que pode ser obtida pela evaporação. Na maior parte dos casos, a solubilidade aumenta conforme a temperatura. Como a gente pode ver no gráfico, a solubilidade do nitrato de potássio aumenta quase exponencialmente, mas já a solubilidade do cloreto de sódio parece que se mantém constante e de outras substâncias ela decresce. Isso significa que se uma solução quente concentrada em um evaporador é resfriada até a temperatura ambiente, muito provavelmente vai ocorrer a cristalização do soluto. A sensibilidade à temperatura pode ser um problema porque vários produtos, especialmente comida e outros materiais biológicos, podem ser sensíveis a altas temperaturas e degradar quando submetidos a estas ou após o aquecimento prolongado. Esses produtos incluem fármacos, alimentos como leite, suco de laranja, extratos vegetais e produtos químicos orgânicos. O tamanho da degradação é uma função da temperatura e da duração do aquecimento. A formação de espuma também deve ser avaliada, porque em alguns casos, como materiais compostos por soluções cáusticas, alimentos como leite desnatado e soluções de ácidos graxos formam uma espuma durante a ebulição. Essa espuma acompanha o vapor que sai do evaporador e ocorrem perdas de soluto por arraste. A temperatura e pressão de operação do evaporador, já que o ponto de ebulição da solução está diretamente relacionado com a pressão do sistema. Quanto maior a pressão de operação do evaporador, maior será a temperatura de ebulição dentro dele. Além disso, conforme a concentração do material dissolvido aumenta pela evaporação do solvente, a temperatura de ebulição da solução pode aumentar. É uma propriedade coligativa. Esse fenômeno ele é chamado de elevação do ponto de ebulição, e para manter as temperaturas baixas em materiais sensíveis ao calor, torna-se necessário operar em pressões abaixo de 1 atm ou até sob vácuo. Por fim, temos as incrustações. Algumas soluções depositam materiais sólidos na superfície de aquecimento. Essas incrustações podem ser formadas pela decomposição dos produtos ou pelo decréscimo da solubilidade. Esse problema é ainda pior nas soluções com a solubilidade invertida, ou seja, quando a solubilidade do soluto diminui conforme a temperatura aumenta, como é o caso do sulfato de sódio. Nesse caso, o fluido mais próximo da parede ele pode ficar aquecido o suficiente para chegar no limite de solubilidade e o soluto precipitar e ficar aderido na parede.
Essas incrustações aumentam a temperatura e causam mais precipitações. O resultado desse processo é a diminuição no coeficiente geral de transferência de calor, isso é, menor quantidade de calor vai ser transferida para a solução e vai haver um maior gasto de energia. Existem até cálculos que determinam essa perda, mas eles não vão ser abordados porque envolvem cálculo diferencial e integral. Para evitar esse problema, o material usado na construção do evaporador deve ser escolhido para evitar essas incrustações e o equipamento deve ser limpo periodicamente, seja com o uso de brocas especiais ou soluções ácidas. Tratando agora um pouquinho sobre os tipos de evaporadores, eu vou citar os principais utilizados industrialmente, começando pelo evaporador de tubos horizontais. Ele é um dos tipos de construção clássica que foi muito utilizado por muitos anos. Nele, a solução a ser evaporada ferve no exterior dos tubos horizontais e dentro deles o vapor de água condensa. Esses tubos também vão interferir na circulação do líquido fervente, fazendo com que a agitação do líquido seja minimizada. E eles não vão possuir nenhum dispositivo para quebrar a espuma que se forma por conta da ebulição. E, além disso, acontece uma incrustação da solução evaporante no exterior dos tubos, de onde ela não consegue ser removida com tanta facilidade como se fosse no interior. Por não serem nem mandrilados nem soldados, eles vão ser muito utilizados em pequenas instalações onde a solução a tratar é diluída e não espumam ou formam incrustações. Evaporador de tubos verticais. Estes vão se dividir em dois tipos, os de cesta e os de tubos curtos. Eles vão ser uma evolução em relação aos de tubos horizontais. Neles, a solução ferve no interior dos tubos verticais e o fluido aquecedor, geralmente água, fica em uma câmara de vapor por onde esses tubos passam. No de tipo cesta, a caixa de vapor vai formar uma cesta suspensa no centro do evaporador, onde o aquecimento no interior dos tubos provoca um escoamento ascendente e o líquido que não for evaporado vai escoar para baixo através do anel que vai circundar essa cesta. Já nos verticais com tubos curtos, a caixa de vapor tem a forma de um touro. O líquido vai escoar para cima através dos tubos e para baixo através do anel central. Nas figuras, aparece apenas um canal central simples, porém, as instalações de grande porte podem existir diversos canais de retorno. Diferente do anterior, os tubos são fixos aos espelhos por mandrilagem ou soldagem, o que vai diminuir o seu custo. E, além disso, os coeficientes são pouco menores do que os de tubo horizontais. A limpeza é facilitada, porque qualquer depósito sólido que se forme no interior dos tubos vai ser removível. E, além disso, a destruição da espuma não é eficiente, mas a sua formação é reduzida pelos separadores. E os únicos casos em que não pode se utilizar esse tipo de evaporador nos casos em que o líquido a se evaporar é muito viscoso ou muito espumejante, ou aqueles que só podem suportar temperaturas do evaporador durante um intervalo de tempo muito curto. Os evaporadores de circulação forçada. Neles, o líquido evaporante vai ser bombeado por um trocador de calor, onde o meio calefator circunda os tubos portadores da solução. A perda de pressão e a pressão hidrostática já são muitas vezes bastante grandes e vão conseguir impedir a ebulição da solução nesses tubos trocadores. E por isso o vapor gerado vai se formar instantaneamente quando o líquido vai entrar nessa câmara de vaporização. O equipamento vai contar com chicanas anti-respingo para minimizar o arrastamento, porque a velocidade de evaporação é muito rápida. E nos modelos mais modernos desse evaporador, eles vão usar calefatores externos em um lugar onde se tem uma superfície de troca térmica embutida no corpo do evaporador. Dessa maneira, a limpeza dos tubos e a substituição de qualquer um que esteja corroído ou erodido vai se tornar muito mais fácil, além de possibilitar a construção de unidades mais compactas que vão poder ser instaladas em espaços com pé direito relativamente mais baixo. Além disso, mais uma das vantagens desse tipo de equipamento é que vai se tornar mais fácil você impedir uma ebulição, bastando simplesmente tu aumentar a distância vertical entre o aquecedor e a câmara de vaporização. Os evaporadores com filme líquido descendente.
Nesse, o fluido é injetado no topo de tubos longos verticais de diâmetro grande, de modo a escorrer pelas paredes desses tubos abaixo, em paralelo com o gás de evaporação. Eles são utilizados para materiais sensíveis ao calor que são evaporados com frequência na sua passagem. A consequência desse dispositivo é um tempo de contato curto com a possibilidade de uma grande fração de evaporação. O seu maior problema vai estar na distribuição uniforme do fluido sobre as paredes dos tubos, porque ela pode ser feita por meio de vertedores cuidadosamente nivelados ou pela pulverização direta do líquido sobre a própria parede dos tubos. O evaporador, a película turbulenta, ele vai solucionar um problema que seria operar convenientemente materiais viscosos e corrosivos, porque ele é adaptado à evaporação de uma solução ou de uma lama até a secura. O equipamento consiste num tubo vertical que tem uma camisa de aquecimento a vapor que sai da sua base até 2/3 da sua altura e que é provido de um motor central. Montadas sobre o rotor estão as lâminas que vão se estender quase até as paredes aquecidas. E o terço superior do casco cilíndrico tem um diâmetro maior e não vai ser aquecido. Nessa região, as lâminas verticais têm abas horizontais, que vão coletar as gotículas que são arrastadas e vai limpar também a parede do evaporador. A carga vai ser injetada no topo da seção aquecida e as lâminas projetam a carga sobre as paredes aquecidas, além de manter a superfície de aquecimento livre de depósitos sólidos. A solução concentrada vai descendo para a base do evaporador, sendo lançada contra as paredes aquecidas e vigorosamente vai ser agitada pelo motor. Uma grande vantagem desse tipo de evaporador vai estar na pequena retenção, porque ele possui um tempo de residência muito curta do fluido no evaporador. Tratando agora sobre os evaporadores verticais de tubos longos. Esse tipo de evaporador consegue ter uma vazão elevada da solução graças à convecção natural. Nele, a mistura de líquidos de vapor vai sair pelo topo de altos tubos e se projetar contra uma chicana. A velocidade do líquido evaporado é suficientemente elevada para que a chicana atue como um eficiente eliminador de espuma. Esse tipo de evaporador vai competir com evaporadores de circulação forçada nas instalações industriais modernas de grande porte, tendo coeficientes mais baixos e sem utilizar uma bomba de circulação. Quando houver necessidade, a superfície de troca térmica vai poder ser localizada externamente ao corpo do evaporador para possibilitar uma maior facilidade na limpeza. Nele, líquidos viscosos não podem ser processados, mas os materiais que espumejam podem ser evaporados. No caso de alguns materiais termossensíveis também, esse equipamento pode ser operado sem o uso da reciclagem. Em casos normais, a evaporação por passe nos tubos é muito maior do que nos outros evaporadores da circulação natural. E ele pode ser ainda maior se a gente aumentar os tubos ou se eles forem feitos em aspirais, como em serpentinas. E por fim, o queimador de combustão submersa. Com esse equipamento, a gente não vai ter nenhuma superfície metálica para transferência do calor. Então, os produtos de combustão vão borbulhar através do fluido de processo. A pequena quantidade de equipamentos submersos e a simplicidade desse modelo vão reduzir os custos de substituição, além das partes terem a possibilidade de serem feitas em cerâmicas ou de outro material resistente, mesmo sendo esses materiais isoladores térmicos, porque eles não vão operar como uma superfície de troca térmica. A transferência de energia dos gases de combustão vai ser para o fluido de processo, e isso vai ser suficientemente completo para que sejam grandes economias anunciadas se comparado com o processo de geração de vapor in situ. Tratando agora sobre os métodos de operação de evaporadores, os evaporadores de efeito único, eles vão ser um método onde o vapor e a carga saturada entram nos trocadores de calor, uma vez que a solução no evaporador já está completamente misturada, e o produto concentrado e a solução no evaporador
têm a mesma composição e temperatura, sendo esta o ponto de ebulição da solução. Se a solução a ser evaporada for considerada diluída e semelhante à água, então 1 kg de vapor de água vai evaporar aproximadamente 1 kg da solução. Isso será válido se a entrada da carga estiver numa temperatura próxima do ponto de ebulição. Os evaporadores de efeito único vão ser frequentemente usados quando a capacidade de operação necessária é relativamente pequena ou o custo do vapor é barato se comparado ao custo do evaporador. Porém, para a operação de grande capacidade, o uso de evaporadores de múltiplo efeito vai reduzir bastante os custos de vapor. Então, falando deles, os evaporadores de múltiplo efeito com alimentação direta. O anterior vai ser considerado um certo desperdício de energia, uma vez que o calor latente do vapor que sai não é utilizado, vai ser descartado. Então, grande parte desse calor, no entanto, pode ser recuperado e reutilizado empregando um evaporador de efeito múltiplo, né? E se a alimentação do primeiro efeito estiver próxima do ponto de ebulição na pressão do primeiro efeito, 1 kg de vapor vai evaporar quase 1 kg da solução. E aqui o primeiro efeito opera a uma temperatura alta e vai ser o suficiente para que a água evaporada sirva como meio de aquecimento para o segundo efeito. Então, novamente, o outro quilo de água que vai ser evaporado pode ser usado como aquecimento médio para o terceiro efeito e assim vai. Como uma aproximação muito grosseira, a gente vai ter que 3 kg de água serão evaporados por 1 kg de vapor em um evaporador de 3 efeitos, né? No entanto, a maior economia de vapor de um evaporador de efeito múltiplo vai ser realizada no primeiro custo original desses evaporadores. Na operação de alimentação direta, como mostrado na figura, a carga vai ser adicionada no primeiro efeito e vai fluir para o próximo na mesma direção do fluxo de vapor. E esse método de operação vai ser usado quando a carga está quente ou quando o produto final concentrado pode ser danificado em altas temperaturas, porque as temperaturas de ebulição vão diminuindo de efeito para efeito. Os evaporadores de múltiplo efeito com alimentação inversa. Para um evaporador de efeito triplo, a carga vai entrar no último e o mais frio efeito e vai continuar até que o produto concentrado deixe no primeiro efeito. Este método de alimentação inversa é vantajosa quando a carga está fria, porque uma quantidade menor de líquido vai ser aquecida às temperaturas mais altas no segundo e no primeiro efeito. Essa alimentação inversa é usada quando o produto concentrado é altamente viscoso, por exemplo. E as altas temperaturas dos primeiros efeitos vão reduzir a viscosidade e fornecer coeficientes de transferência de calor razoáveis. E tratando dos evaporadores de múltiplo efeito com alimentação mista, a gente vai ter alimentação paralela em evaporadores de efeito múltiplo, que vai envolver a adição de carga e a retirada de produto concentrado de cada efeito. Então, o vapor de cada efeito ainda é usado para aquecer o próximo. Esse método de operação é principalmente usado quando a alimentação está quase saturada e cristais sólidos são o produto, como na evaporação da salmoura para fazer sal, por exemplo. O principal cálculo de projeto de um evaporador de efeito único é a taxa de transferência de calor através da superfície de aquecimento, que é SQ igual a UA delta T, e ele é produto de 3 fatores. A área da superfície trocadora de calor, o coeficiente global de transmissão de calor, e delta T, que é a diferença da temperatura entre o vapor condensado que sai, então a temperatura do condensate ali na imagem, e da solução em ebulição dentro do equipamento, que é o T1. Então a diferença entre as duas temperaturas forma o delta T. Como U é definido experimentalmente e depende das propriedades da solução, do meio calefator, da geometria e do tipo de superfície do trocador de calor, comumente usam-se tabelas prontas para cada tipo de evaporador, como essa a seguir. Ela dá uma faixa de coeficientes de transmissão para cada tipo de evaporador, e a gente pode ver que os evaporadores que chegam a maiores coeficientes são os de tubos longos verticais com circulação forçada, e os que têm um menor coeficiente são os de filme agitado, e é uma diferença bem grande.
Beleza, mas para resolver essa equação, a gente precisa determinar o valor de Q através de um balanço de massa e calor no evaporador. Utilizando essa figura, a gente vai determinar equações importantes para o cálculo da capacidade do evaporador. A solução que entra no evaporador é a alimentação, ela é chamada de feed. Ela vai ter uma vazão F, uma temperatura TF, uma fração mássica de sólidos XF e uma entalpia H'F. Ela entra, vai ser aquecida até a temperatura T1 e parte dela vai sair como vapor, né? O solvente vai sair como vapor V, ali em cima, que esse vapor vai ter a temperatura T1, que estava dentro do evaporador, uma fração mássica de sólidos YV, que deve ser zero, porque é um vapor e o vapor não vai carregar sólidos com ele, e uma entalpia Hv. E o que sobra da evaporação, que na verdade é o produto comercial de maior valor, vai ser o líquido concentrado ali embaixo, chamado de concentrated liquid, que vai ter uma vazão L, uma temperatura T1, uma fração mássica de sólido XL e uma entalpia H'L. Já o que aqueceu essa solução foi um vapor, o chamado steam, que ele vai passar por tubos que vai trocar calor e aquecer a solução. Esse steam, ele também vai ter uma vazão S, ele vai ter uma temperatura Ts e uma entalpia Hs. Depois que ele trocou calor dentro do evaporador, ele vai sair como um condensado, que também vai ter uma vazão S, que é o condensate ali na imagem, e ele vai ter uma temperatura Ts e uma entalpia Hs. Então, a gente já pode perceber que a entalpia dos dois é um pouco diferente. Essa diferença na entalpia, mas não na temperatura, é porque o steam vai fornecer apenas o seu calor latente, que é denotado por um lambda. Logo, o lambda, o calor latente, vai ser a entalpia do vapor que entrou menos a entalpia do vapor condensado, ou seja, a entalpia do steam menos a entalpia do condensate. O vapor V que sai e a alimentação F, eles estão em equilíbrio líquido-vapor dentro do evaporador. E P1 vai ser a pressão de vapor da solução dentro do evaporador. E também assume-se que a temperatura não vai aumentar além do ponto de ebulição. Então, T1 é a temperatura do ponto de ebulição da solução que está dentro do evaporador. Aí, para fazer um balanço de massa, como a gente está em estado estacionário, a vazão mássica entrando é igual à vazão mássica saindo. Então, F vai ser igual a L mais V. Ou seja, a vazão de alimentação é igual à vazão do vapor mais a vazão do líquido concentrado. Considerando um balanço de massa apenas no soluto, a vazão de entrada vezes a fração de sólidos na entrada vai ser igual à vazão do líquido concentrado vezes a fração de sólidos do líquido concentrado. Ou seja, todo sólido que entra na alimentação vai sair no líquido concentrado, porque ele não tem mais por onde sair, ele não pode evaporar. Então, ele tem que sair no líquido concentrado. Ou ele pode ficar incrustado, mas esse não é o caso. Estamos aqui em um estado ideal. Tá, aí para um balanço térmico, a gente vai considerar que todo o calor que entra é igual ao calor que sai. Então, a gente assume que nenhuma energia vai ser perdida por radiação ou convecção. Então, a gente vai ter que o calor presente na alimentação mais o calor presente no steam vai ser igual ao calor no líquido concentrado, mais o calor no vapor condensado, mais o calor no vapor ebulido. Colocando isso algebricamente, nós vamos ter a vazão de alimentação vezes a entalpia da alimentação, mais a vazão do steam vezes a entalpia do steam, é igual à vazão do líquido concentrado vezes a sua entalpia, mais a vazão do vapor vezes sua entalpia, mais a vazão do condensado vezes a sua entalpia. Substituindo aquela primeira equação de calor latente nessa equação que a gente acabou de deduzir, a gente vai ter isso aqui embaixo. Ou seja, a vazão de alimentação vezes a entalpia da alimentação, mais a vazão do steam vezes o calor latente do steam, que vai ser igual à vazão do líquido concentrado vezes a sua entalpia, mais a vazão de vapor vezes a sua entalpia. Tá, mas o que a gente percebe com tudo isso? Que todo o calor transferido dentro do evaporador vai ser proveniente do calor latente do steam que entra para aquecer a solução. Então, aquela equação lá do início de Q igual a UAT pode ser reescrita como a vazão do steam vezes o seu calor latente. Esse é o calor transferido, a taxa de calor transferido dentro de um evaporador.
porque o calor latente é a diferença entre a entalpia que entra e a que sai, e o calor latente e a entalpia da maior parte das substâncias elas podem ser encontradas na literatura ou experimentos podem ser feitos para determinar essas propriedades. Tratando agora sobre o efeito das variáveis no processo na operação do evaporador. O efeito da temperatura de alimentação. A temperatura de entrada da alimentação tem um grande efeito no funcionamento do evaporador. Por exemplo, se a entrada estiver com a temperatura abaixo da temperatura de ebulição, boa parte do vapor de aquecimento vai ser utilizado só para levar até o ponto de ebulição e não de fato ebulindo essa solução. Desse modo, indica-se o aquecimento ou aumento da pressão e temperatura da alimentação, que vai reduzir o tamanho da área de transferência de calor necessária. Efeito da pressão de vapor. Ao utilizar altas pressões de vapor saturado de aquecimento, steam, a gente aumenta a diferença de temperatura quando comparado à solução interior do evaporador, o que vai diminuir os custos e o tamanho do evaporador. O aumento do ponto de ebulição da solução. Na maioria dos casos, as soluções não vão ser soluções diluídas. Assim, as propriedades térmicas da solução que está sendo evaporada podem diferir consideravelmente das da água. Para algumas soluções, o aumento do ponto de ebulição não pode ser previsto. No entanto, uma lei empírica útil conhecida como regra de During pode ser implicada. De acordo com essa regra, uma linha reta é obtida se o ponto de ebulição de uma solução em graus Celsius ou Fahrenheit é plotada em relação ao ponto de ebulição da água pura à mesma pressão, para uma dada concentração e diferentes pressões. Uma linha reta diferente é obtida para cada concentração. Na figura, um grafo de During é conhecido para soluções de hidróxido de sódio em água. Essas são as principais referências do nosso seminário. Muito obrigada pela atenção.